Oi, meu nome é Natália, eu sou autista e eu estou no nível 2 de suporte. Eu queria fazer esse vídeo porque eu participo, de um grupo de autismo, então não é a primeira vez que eu vi uma dúvida ali. E um amigo, eu vou tratar ele assim, ele veio com uma dúvida, falando que ele vai receber o diagnóstico dele e que ele não sabe se ele deve contar para a empresa ou não. Ele está um pouco preocupado porque ele é metalúrgico, parece, e mexe com coisas perigosas, né? Então ele tem um receio de contar para a empresa e perder o emprego. Então, eu fiquei pensando essa noite e falei, né, porque ele não sabe se ele deveria procurar um advogado ou não. Falei, eu vou fazer um vídeo sobre, baseado na minha experiência. Ele disse que está 7 anos no emprego. Eu dou parabéns para ele. O meu foco, o meu hiperfoco é trabalhar, sabe? Desde criança eu gosto de trabalhar com criança e com idoso. Mesmo eu trabalhando com criança e com idoso, eu nunca fiquei muito tempo num lugar só, sabe? Eu me estresso com muita facilidade. E o tempo que eu mais fiquei foi 1 ano e 7 meses. Então, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Todo autista, ele tem um nível de suporte. O grau é uma coisa, o nível é outra. Se você tem um nível de suporte, você deve ter um suporte, né? No meu caso, eu sempre nomeei o suporte pra mim, sem eu nem mesmo saber se eu era autista, né? Sem nem mesmo perguntar pra pessoa se ela queria ser um suporte. Então, no meu caso, hoje é meu marido, mas já foi meu filho, já foi minha filha, já foi minha mãe, já foi um irmão meu. Então, você deve ter um suporte. Não sei qual é, mas para pra pensar alguém que você pede ajuda. Porque é muito difícil ter um autista que seja totalmente independente, sem nenhum nível de suporte. Você deve ter algum prejuízo, né? Para ser autista. No meu caso, eu não tenho prejuízo neurológico, tá? Mas eu tenho uma grande rigidez cognitiva, que é isso que me atrapalha ficar muito tempo no trabalho. Quem vai julgar que você é capaz de continuar exercendo o seu trabalho ou não, não são seus empregadores. Que até hoje, por 7 anos, não viu essa incapacidade em você. Não, comigo foi um pouquinho diferente, tá? Mas vai dar certo pra você também. O que aconteceu comigo? Eu não estava conseguindo ficar muito tempo no trabalho, eu não sabia porquê, eu não fazia terapia, não sabia porquê. E eu me forcei a ficar, porque meu marido começou a falar em todo lugar que eu fosse eu ia ter problema. Então eu forcei a ficar, foi onde eu fiz uma estereotipia e quebrei o disco do maxilar. E eu passei pelo INSS, eles queriam me afastar e eu não quis me afastar na época, porque eu estava indo para uma empresa muito grande, eu estava querendo me desligar dessa empresa, onde eu fiz essa estereotipia, acabei tendo esse sofrimento, e eu já estava fazendo entrevista para iniciar numa outra, tá? E essa outra iria ser melhor para mim, porque eu iria lidar com um autista. Eu falei, então tem tudo para dar certo. Mas aí eu não fazia terapia, eu não sabia se eu ia dar certo lá ou não. Então o que eu fiz? Eu fui no INSS e quando eu comecei um tratamento, eu descobri então que eu era autista. O que acontece? Eu descobrindo isso, eu já estava no INSS, e aí foi quando a minha terapeuta me sugeriu pedir uma vaga PCD. Liguei 156 e disse, olha, eu sou autista, eu tenho laudo, e eu tenho diagnóstico e tenho laudo. E o que acontece comigo é que eu não consigo ficar numa empresa por causa de pessoas, assim, sabe? Eu não consigo lidar com um fluxo muito grande de gente, entre e sai e tal. E eu queria migrar para uma vaga PCD. Aí ela falou, tá bom, eu vou marcar uma perícia para você. Então, aí eles marcam uma perícia, você vai nessa perícia e você explica o seu caso. Sou autista, tenho dificuldade nisso, isso e isso, meu prejuízo é... Eu não sei qual é o seu prejuízo, amigo. O meu prejuízo é na comunicação, tá? Não gosto de me comunicar, tem época que eu não tô verbal e tem época que eu não consigo ficar com 2 pessoas. Uma vez eu tava trabalhando numa sala e tinha uma pessoa lá. E tava ficando escuro. Eu não conseguia levantar pra ligar a luz. Aí a pessoa foi e ligou a luz e falou, eu só tava vendo até quando você iria ficar com a luz apagada, já tá noite. Eu virei pra pessoa e falei, sou autista, tenho prejuízo na comunicação. E o simples fato de você estar aqui na sala tá me incomodando demais. Eu não tô conseguindo levantar pra passar perto de você pra acender a luz. Eu já estava incomodada com a escuridão, né? Já tava me dando vontade de dormir. Então, hoje eu consigo me comunicar melhor, porque eu faço terapia, tá? Então, é bom que você esteja fazendo um acompanhamento, porque você vai precisar de um relatório da sua terapeuta para explicar direitinho para o INSS qual é o prejuízo funcional que você tem. Quem vai avaliar é o perito, tá? Ele vai avaliar. E aí ele vai falar assim, eu vou entrar com um recurso dentro da tua empresa para te colocar num lugar que seja adequado para você fazer o seu trabalho PCD. Se por acaso aquela empresa não tiver uma área para você que seja tranquilo, que seja seguro, o INSS pode te realocar para uma outra empresa, tá? Isso é bom porque você já começa com o mesmo salário, com quase o mesmo cargo. Isso é excelente. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Eles me realocaram para um setor dentro da minha empresa e o perito, ele avaliou que você é capaz, acabou. Ninguém pode falar nada, entendeu? Quando saiu o laudo, né? Porque o diagnóstico ele veio primeiro, o laudo ele demorou um pouquinho. Eu já estava nessa empresa que eu iria iniciar, então já tinha iniciado nessa empresa e já estava tendo alguns prejuízos lá.
já tinha passado a experiência, mas já estava iniciando o prejuízo. Como meu marido sempre foi meu suporte, mas às vezes ele se recusava a ir lá na empresa, conversar, porque ele falava, você é adulta, você tem que aprender a lidar com isso. E eu achava muito mais fácil sair do trabalho do que ter que lidar com isso, né? Só que depois que eu recebi o diagnóstico do autismo, e eu comecei a fazer o acompanhamento, e aí eu e meu marido, a gente se acertou que ele poderia ser esse suporte para mim. Então ele passou a comunicar com a empresa. Falou, a Natália é autista, e eu sou suporte dela. Então ele começou a se comunicar com a empresa, sabe? Então isso inibe bastante o seu empregador também. Por quê? Porque do nada ele vai te mandar embora. Pode gerar um processo para ele, né? Até de capacitismo mesmo. Até você tendo uma outra pessoa que fale por você, você consegue comprovar, né? Que você está trabalhando há 7 anos e, de repente, do nada, você recebe um diagnóstico e você não serve mais para o trabalho. Tem essa forma também, que foi o que aconteceu comigo. E isso inibiu bastante. Eu ouvi algumas piadinhas. Ai, como que uma pessoa autista vai trabalhar com autista? Ouvi muito capacitismo. As pessoas me questionaram bastante, me colocaram muito na parede para tentar entender o meu intelecto. Eu tive que fazer um teste de QI, tá? Foi bom para mim, porque eu descobri que eu tenho 160 de QI, sou muito inteligente, né? Mas, enfim. Tem essa forma e tem a forma que é pelo INSS, igual eu te falei. Você liga lá, fala que você quer marcar uma perícia, conta seu caso, você já trabalha há 7 anos, mas foi diagnosticado com o autismo. Nisso você tem que estar fazendo um acompanhamento já, porque eles vão te pedir um relatório. Se você precisar, eu posso te mostrar como que foi meu relatório. Foi feito pela uma psicóloga. E aí você leva lá no INSS e eles mesmos, o perito, igual eu te falei, vai te migrar para vaga, por uma vaga PCD, ou vai fazer a sua própria vaga ser PCD. Porque você atua 7 anos. Do nada você não vai servir mais para o trabalho, né? Então a sua vaga passa a ser PCD. Se eles falassem, você tem uma comorbidade, tal, e já não serve mais para vaga, ou eles podem te adaptar. O meu trabalho, ele me adaptou com um tampão, tá? Eu sou considerada deficiente auditiva também. Então eu uso direto, ó. Tem muito barulho aqui porque tá reformando, eu uso esse tampão. No trabalho, eu chego a usar até 3 tampão. Que é um que eu uso por dentro, dentro da orelha, esse e um outro, né, tipo um fone. Eles podem te adaptar conforme a sua necessidade. Outra coisa que o perito do INSS exige de mim, que a todo tempo eu esteja usando o crachá do autismo. Que é esse aqui, ó. Que foi até a minha empresa que me deu, tá? Autismo, ó. Eu uso o tempo todo. Mas porque eu não suporto toque físico de estranho. Então, o que me desregula dentro de uma empresa também é o estranho chegar em mim me tocando. Ou eu também tenho muita seletividade de pessoas. Tem gente que eu não consigo lidar com tom de voz, né? Ou modo assim mais agressivo, abordagem agressiva, eu não consigo lidar com isso. Eu estando com crachá, e isso acontecer, o meu chefe vai chamar a atenção da pessoa, vai falar, Natália é autista, não pode abordar ela com tom de agressividade, ou, tipo, tocar nela, ela não suporta isso, e isso aconteceu. Uma pessoa que estava afastada do trabalho muitos anos, quando chegou lá eu fui falar com a pessoa falou assim, sempre foi diferente, por que você quer mudar? E foi num tom muito agressivo. E eu fiquei com muito medo dessa pessoa, até hoje eu tenho muito medo, eu não consigo lidar com essa pessoa. E aí, o meu chefe chamou essa pessoa para conversar e ele falou assim, né, que eu era autista, eu falei, eu não sabia. Eu estava com crachá, e eu tinha falado para ela, entendeu? Aí ela veio com aquela situação assim, ela nem parece autista, né, não tem cara de autista. Mas enfim, a minha parte eu faço, que é usar o crachá, usar o tampão, ó. E eu fui adaptada para minha própria vaga. Mas se por acaso eles não me deixassem eu na vaga PCD, eu iria ser migrada para uma outra empresa com o mesmo valor e mesma carga horária. Outra coisa, um benefício que eu recebi, tá? Eu trabalhava uma jornada muito longa e foi reduzido a minha jornada de trabalho. Hoje eu faço 12 por 36, só que eu só atuo 4 horas só. Então, assim, eu chego às 9 da noite, aí durmo. No outro dia eu acordo às 5 da manhã e trabalho até às 9 da manhã. Eu vou pro trabalho, pra dormir no trabalho, pra estar bem descansada, mas eu atuo só 4 horas. Muita gente falou assim, nossa, que folga, né? Não, não é folga, porque eu trabalho muito mais do que as outras pessoas. Eu não paro, entendeu? Eu rendo muito mais. Eu sou o tipo daquela pessoa que, muito focada. Por eu ser autista, eu faço, às vezes, trabalho de 2, 3 pessoas, né? Então, por isso que a minha carga horária foi reduzida.